Os jogos e brincadeiras indígenas como motivação no ensino da língua indígena Macuxi em Roraima. Resumo. O artigo tem como objetivo apresentar uma breve descrição teórica sobre os jogos e brincadeiras em contexto indígena, com abordagem qualitativa e descritiva. Alguns professores indígenas que lecionam a disciplina de língua indígena nas escolas indígenas de Roraima têm buscado estratégias para motivar as crianças na aprendizagem da língua materna, dentre as quais destaca-se os jogos e as brincadeiras. Essa é uma forma prática e que contribui para o aprendizado das crianças de forma lúdica e que elas reconheçam e valorizem sua cultura tradicional. Não se pode negar que estarmos em um mundo digital, onde as pessoas estão atreladas e imersas nesse mundo virtual. Por isso mesmo, precisamos buscar outras estratégias para motivar a aprendizagem das crianças, usando diversas ferramentas para a construção de materiais pedagógicos. Para que isso ocorra, é necessário que os professores estejam preparados para a docência, munidos de diferentes instrumentos metodológicos. Por serem escolas indígenas, conta com o apoio dos pais e das comunidades, sempre levando em consideração o processo de ensino e aprendizagem das crianças indígenas. O ensino e aprendizagem da língua indígena Macuxi, utilizando jogos e brincadeiras, além da motivação por ser uma atividade lúdica, valoriza os seus costumes tradicionais, trazendo a concepção da representatividade dos elementos culturais e dos objetos utilizados. Key Roads: valorização, cultura, aprendizagem, lúdica, estratégia pedagógica. Introdução. No primeiro semestre do ano de 2021 foi escrito por um dos autores do artigo um projeto cujo tema era Jogos e Brincadeiras Indígenas como motivação de ensino da língua Macuxi em Roraima. Considerando que as crianças têm muitas formas de brincar, mas o objetivo é sempre desfrutar o momento em companhia dos amigos. Além disso, os jogos e brincadeiras ajudam a desenvolver habilidades que serão importantes ao longo da vida. Brincar é também uma maneira de aprender. Os índios que possuem muitos jogos e brincadeiras, que são bastante conhecidos por vários povos indígenas, e utilizam outros também dos não índios, existem brincadeiras que só as crianças indígenas jogam, outras que os adultos jogam junto e assim se divertem juntos. Tem brincadeiras só de meninos, outras só de meninas. Existem algumas que antes do jogo começar é preciso construir o brinquedo, e nesse caso é necessário ir até a mata, coletar o material certo, fazer o brinquedo e só então começar a brincar. Mas isso não é um problema, pois construir o brinquedo também faz parte da brincadeira. Pensar o potencial dos jogos e brincadeiras do cotidiano das crianças indígenas como recurso pedagógico no ensino da língua indígena Macuxi é o foco desse estudo. Esse artigo descreve experiências vivenciadas nas escolas indígenas, por um dos autores que é indígena e falante fluente da língua Macuxi. Ora, como gestor e ora como professor da língua indígena Macuxi, em diferentes escolas e comunidades no estado de Roraima. E por outra autora, que é pesquisadora da educação escolar e cultura indígena e realizou uma etnografia de 4 meses em uma escola indígena. As experiências vivenciadas nessas escolas foram bastante interessantes. A outra autora observou no decorrer da etnografia na escola estadual e municipal que funcionavam no mesmo espaço físico da comunidade indígena de Guariba, no município de Amajari, todas as atividades recreativas realizadas com as crianças da educação infantil e as aulas de educação física dos alunos do ensino fundamental, onde pode se
constatar que as atividades culturalmente indígenas e não indígenas realizadas pelos alunos. Essa comunidade constava de indígenas da etnia Macuxi e Wapixana, e a língua materna da escola era o Macuxi. Esse artigo apresenta uma breve, porém importante reflexão teórica sobre jogos e brincadeiras como instrumento metodológico no ensino de línguas indígenas na sala de aula, embasando nossas experiências e no processo desenvolvido referente a jogos e brincadeiras indígenas como motivação de ensino da língua Macuxi em Roraima. Abordaremos a educação escolar indígena para contextualizar nossa realidade brasileira e depois apresentemos a ludicidade de jogos e brincadeiras. Encerramos com um olhar diferente para o ensino e aprendizado através de jogos e brincadeiras indígenas e as considerações finais. A educação escolar indígena. A educação no Brasil, segundo o que determina a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9.394 de 1996, é responsabilidade do governo federal, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que devem gerir e organizar seus respectivos sistemas de ensino. A Constituição brasileira reconhece aos índios o direito à diferença, isto é, à alteridade cultural, rompendo legalmente com a imposição de uma vida diferente à sua cultura. Com o texto constitucional em vigor, os índios deixam de ter sua cultura em risco de extinção, sendo-lhes reconhecida sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. A União não mais caberá a incumbência de incorporá-los à comunhão nacional, mas de legislar sobre as populações indígenas. Conforme o artigo 22 da Constituição, no intuito de protegê-las, no artigo 210, assegura às comunidades indígenas o uso de suas línguas maternas e metodologias próprias de aprendizagem, cabendo ao Estado proteger as manifestações das culturas indígenas. Tanto o projeto de lei de diretrizes e bases da educação nacional, como o projeto de revisão do Estatuto do Índio, lei número 6.001 de 1973, ambos atualmente em tramitação no Congresso Nacional. Já incorporaram esses preceitos constitucionais. A interculturalidade, isto é, o intercâmbio positivo e mutualmente enriquecedor entre as culturas das diversas sociedades, deve ser considerada na escola indígena. Isso significa passar da visão estática da educação para uma concepção dinâmica. Não se pode ficar satisfeito só em valorizar ou mesmo ressuscitar conteúdos de culturas antigas. Deve-se, pelo contrário, ter em vista o diálogo constante entre culturas, que possa desvendar seus mecanismos, suas funções, sua dinâmica. O decreto número 26, de 4 de fevereiro de 1991, o Ministério da Educação e do Desporto recebeu a incumbência de coordenar as ações referentes à educação escolar indígena no país. O estado de Roraima possui uma área equivalente a 223.645 km², de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, com a maior população indígena do país. Dos 630 mil habitantes, mais de 50 mil se declararam indígenas. Remanescentes de um grande contingente populacional, cujas estimativas históricas indicam estar em torno de 6 milhões de indivíduos quando da chegada dos europeus no século XVI, as sociedades indígenas são portadoras de tradições culturais específicas e vivenciaram processos históricos distintos.
Cada um desses povos é único e tem uma identidade própria, fundada na própria língua, no território habitado e explorado, nas crenças, costumes, história, organização social. Por outro lado, as sociedades indígenas compartilham um conjunto de elementos básicos que são comuns a todas elas e as diferenciam das sociedades não indígena, mas também possuem particularidades específicas de cada povo, cada etnia. Assim, os povos indígenas têm formas próprias de ocupação de suas terras e de exploração dos recursos que nelas se encontram. Têm formas próprias de vida comunitária, têm formas próprias de ensino e aprendizagem, baseadas na transmissão oral do saber coletivo e dos saberes de cada indivíduo e culturas. O intercâmbio entre as mesmas e as contribuições recíprocas são processos aos quais todas as sociedades são e foram submetidas ao longo da sua história. Observando o cotidiano social e até mesmo convivendo com jovens e crianças, seja nas escolas, nas ruas ou em suas residências, é possível notar que as brincadeiras se fazem muito presente. O brincar é uma ação rica em significados e, por isso, diferentes tratamentos são dados quando se observa este fenômeno da cultura, dos saberes e das brincadeiras dos povos indígenas. Compreende-se que a principal função do professor na escola está relacionada à assistência aos alunos no que concerne ao processo e às atividades do ensino escolar indígenas. Deste modo, o uso de jogos e brincadeiras na aquisição de novos conhecimentos serve como forma de intervenção e alternativa de incentivo para alunos aprenderem de forma significativa. No Brasil, muitos povos indígenas mantêm suas tradições, incluindo suas línguas maternas. Segundo SIL International, os povos indígenas no Brasil falam mais de 160 línguas e dialetos, onde algumas se assemelham entre si. As línguas indígenas têm famílias e troncos linguísticos e a língua macuxi está na família Caribe. A ludicidade de jogos e brincadeiras. As brincadeiras e os jogos são atividades lúdicas características do comportamento infantil. Por meio do brincar, a criança experimenta, organiza-se, cria, recria, desenvolve sua imaginação, regula-se, vivenciando individualmente e socialmente um processo dinâmico de interação com sua cultura. O jogar e brincar traz consigo uma gama de possibilidades de aprendizagem para a criança. As brincadeiras e os jogos não são atividades individuais ou conjunta das manifestações psicomotoras que a criança já nasce sabendo, com presteza ou prontidão para se executar. São aprendizagens sociais que ocorrem das relações entre sujeitos de um grupo social, pois, segundo Moraes, a ludicidade na educação possibilita a situação de aprendizagens que contribuem para o desenvolvimento, isto é, a brincadeira como finalidade de atingir objetivos escolares e também a forma de brincar espontaneamente, envolvendo o prazer e o entretenimento. Nesse último, o lúdico é essencial. Dornelles afirma que é pelo brincar e repetir a brincadeira que a criança saboreia a vitória da aquisição de um novo saber fazer, incorporando a cada novo brincar. A brincadeira é algo inerente à criança, por sua vez, à infância, pois, através do brincar, a criança vivencia experiências individuais e sociais dentro do cultural em que está inserida. Segundo Aguiar, na educação infantil, mediante a brincadeira e a fantasia, a criança forma a base de sua educação e adquire a maior parte de seus
repertórios cognitivos, emocionais, sociais e motores. A prática docente é fundamental para que os alunos possam ter uma aprendizagem mais efetiva e se desenvolver no seu dia a dia, no contexto educacional e social. Por meio dos jogos e as brincadeiras, os docentes oportunizam que os alunos compreendam, participem e adquirem conhecimentos. De acordo com Kishimoto, a formação lúdica na educação. O brinquedo propicia a diversão, prazer e até desprazer. Quando escolhido voluntariamente a função educativa, o brinquedo ensina qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo. O brincar e jogar é dotado de natureza livre, típica de uns processos educativos. Como reunir dentro da mesma situação o brincar e o educar? Essa é a especificidade do brinquedo educativo. Já está comprovado que brincar e jogar possibilita a aprendizagem do aluno e Tananta complementa afirmando que as crianças aprendem brincando. O brincar traz muitas informações para crianças, informações de convivência em grupo, interação e concentração. Desperta o raciocínio da criança de uma forma bem prazerosa e amigável, favorecendo o conhecimento mais atraente. Hoje, com os avanços tecnológicos, faz necessariamente que os professores busquem cada vez mais uma metodologia diferenciada para desenvolver as atividades de formas lúdicas, para despertar o interesse das crianças e facilitar ao máximo de conhecimento e ter uma educação de qualidade que possa contribuir para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento de sua comunidade. Os jogos e as brincadeiras, de um modo geral, constituem-se em importantes recursos no contexto pedagógico da educação, em especial da educação infantil, pois com eles as crianças provam que estas não são apenas uma forma de desafogo ou entretenimento para gastar energia das crianças, mas meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual. Esses recursos podem ser usados em outras faixas etárias, não apenas para a educação infantil, considerando que a motivação estimula a aprendizagem independentemente de serem crianças ou adultos. O jogo como um saber a ser vivenciado coletivamente na escola contribui para desenvolver as possibilidades de a criança criar novas formas de compreender sua realidade sociocultural, seu grupo social, a sociedade onde vive, outros povos e outras possibilidades de viver coletivamente, seja imitando animais ou outras formas de criação imaginária no faz de conta, seja com brinquedos reais e situações de competições. No jogo, coloca-se em relação com o mundo de possibilidades novas. Ao participar de uma brincadeira ou jogo, não se sabe quem ganha ou perde, e em alguma brincadeira ou jogos, não tem vencedores ou perdedores. A essência de uma brincadeira ou jogo na prática docente é proporcionar aos alunos novas experiências, novos saberes. As brincadeiras são atividades lúdicas características do comportamento infantil. Por meio do brincar, a criança vivencia, se diverte, significa seus conhecimentos e desenvolve sua imaginação num processo dinâmico de interação com sua cultura. O brincar traz consigo possibilidades de aprendizagem para a criança. A respeito desse processo, Kishimoto destaca que a compreensão das brincadeiras e a recuperação do sentido lúdico de cada povo dependem do modo de vida de cada agrupamento humano, em seu tempo e espaço. Daí emerge a imagem que se faz da criança, seus valores, seus costumes, suas brincadeiras. A afirmação do Kishimoto tem muito a ver com a realidade das crianças dos povos indígenas de várias etnias.
e a Base Nacional Comum Curricular, então é a base, propõe que jogos e brincadeiras sejam apresentados de acordo com as diferenças de cada modalidade de jogos. É importante fazer uma distinção entre jogo como conteúdo específico e jogo como ferramenta auxiliar de ensino. Não é raro, no campo educacional, jogos e brincadeiras sejam inventados com o objetivo de provocar interações sociais específicas entre seus participantes ou para fixar determinados conhecimentos. São igualmente relevantes os jogos e as brincadeiras presentes na memória dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, que trazem consigo formas de conviver, oportunizando o reconhecimento de seus valores e suas formas de viver em diferentes contextos ambientais e socioculturais brasileiros. No entanto, vale salientar que, através de jogos e brincadeiras, também se ensina e se aprende, e com esse intuito, o que foi feito, o projeto, para revitalizar o uso da língua indígena através de jogos e brincadeiras. Um olhar diferente para o ensino e aprendizagem através dos jogos e brincadeiras indígenas. Os jogos e as brincadeiras, de um modo geral, constituem-se importantes recursos no contexto pedagógico da educação, em especial da educação indígena. O objetivo do curso Amokodo Ataidai foi proporcionar conhecimentos teóricos e metodológicos para professores de línguas Makuxi e Wapixana, através de música, dança, jogos e brincadeiras do dia a dia das crianças. O curso de extensão Amoko Ataitai aconteceu online devido à pandemia entre os meses de março a junho, tendo o público-alvo 80 professores de línguas indígenas Makuxi e Wapixana. Houve desistência do curso devido a várias dificuldades, como, por exemplo, o domínio da tecnologia, acesso à internet nas comunidades indígenas e elaboração do plano de aula na língua indígena. Na conclusão do curso, foi produzido pelos professores cursistas vários jogos e brincadeiras, e essa produção de materiais didáticos irá ajudar alunos em sala de aula. É um grande avanço para professores de línguas, pois irão reproduzir isso junto com seus alunos em sala de aula, executando como forma pedagógica. Piaget afirma que tanto as brincadeiras como os jogos são essenciais para contribuir com o processo de aprendizagem. Dessa maneira, os programas lúdicos na escola são berços obrigatórios das atividades intelectuais da criança, sendo assim essas atividades se tornam indispensáveis para a prática educativa, pois contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual. O autor ainda afirma que o jogo é, portanto, sob suas duas formas essenciais do exercício sensório-motor e de simbolismo. Uma assimilação da real atividade própria, fornecendo a esses seus alimentos necessários e transformando o real em função das necessidades múltiplas do eu. Por isso, os métodos ativos da educação das crianças exigem que se forneçam às crianças um material conveniente a fim de que, jogando, elas chegam a assimilar as realidades intelectuais que, sem isso, permanecem exteriores à inteligência infantil. Entendendo que a educação tem como fator primordial proporcionar atividades que favorecem no desenvolvimento intelectual dos alunos, e nos jogos e brincadeiras tem como uma aliada muito forte, pois atividades lúdicas são prazerosas e utilizando essa atividade as crianças estão mais predispostas a participar, interagir, socializar e possivelmente aprender. Existem diferentes tipos de jogos com objetivos diferentes, alguns possuem regras específicas, outros regras flexíveis. Mas no processo de utilização como recurso metodológico, ele deve ser utilizado de forma motivadora, onde os jogos serão definidos conforme o objetivo proposto para auxiliar na aprendizagem. Para melhor compreendermos o significado de jogo, ressaltaremos a ideia de dois pesquisadores franceses, Gilles Bruguière e Jacques Henniot.
onde o significado do termo jogo é apontado por 3 níveis de diferenciação, podendo ser visto como o resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social, um sistema de regras e um objetivo. No primeiro nível de diferenciação, os autores mostram que o jogo depende da linguagem do contexto social. Nessa perspectiva, tem como foco a motivação, a ludicidade. Por assim, os professores indígenas inserem os costumes dentro da realidade da criança, as tradições, as línguas maternas dos alunos, utilizando como recurso pedagógico os jogos e brincadeiras indígenas. Segundo Leontiev, cada geração inicia a sua vida num mundo de fenômenos e objetivos produzidos pelas gerações antecedentes e, ao participar de diferentes atividades sociais, entre outras laborais, estéticas, lúdicas, apropria-se e desenvolve capacidades humanas que estão gravadas no mundo. É importante ressaltar que na fala de Alexei Leontiev, da realidade dos povos indígenas com relação à ludicidade. Essa afirmação é pertinente à convivência das crianças indígenas, porque sempre tiveram as brincadeiras como forma de distração e aprendizagem, individual e coletiva dentro da comunidade. Essas brincadeiras sempre vêm de casa, ou mesmo dos eventos festivos, e podem ter continuidade na escola junto com os professores, fortalecendo e valorizando os conhecimentos que têm. O importante não é obedecer à lógica, mas sim respeitar o uso cotidiano da linguagem de cada grupo social. É na comunidade utilizar os recursos que possuem. Um dos primeiros educadores a se preocupar com a educação das crianças pequenas foi Froebel, que criou o sistema de jardim de infância na primeira metade do século XIX e afirmou que o jogo é objeto e ação de brincar, caracterizado pela liberdade e espontaneidade, passa a fazer parte da história da educação infantil. A brincadeira é uma atividade espiritual mais pura do homem nesse estágio e o tempo, típica da vida humana enquanto um todo na vida natural interna no homem de todas as coisas. Ela dá alegria, liberdade, contentamento, descanso externo e interno, paz com o mundo. A criança que brinca sempre com determinação, outra, ativa, perseverança, esquecendo sua fadiga física, pode certamente tornar-se um homem determinado, capaz de autossacrifício para a promoção de seu bem e de outro. Como sempre indicamos, o brincar em qualquer tempo não é trivial. É altamente sério e de profunda significação. Froebel, 1912, página 55. Expondo dessas concepções sobre as características dos jogos e brincadeiras, pode-se concluir que os profissionais da educação, inclusive aqueles que atuam na educação escolar indígena, devem agir com cautela na área de selecionar os jogos, mas também tem que dar a opção de a criança escolher o que ela quer jogar, para que o jogo seja prazeroso, deixando-a se posicionar dentro do jogo, sendo o professor apenas observador e orientador. É muito comum nas sociedades não indígenas, e especialmente aquelas que habitam as grandes cidades, onde a criança, a partir dos 3 e 4 anos de idade, é matriculada na creche, onde fica durante o dia, enquanto seus pais trabalham. Nas sociedades indígenas, alguns anos atrás, as crianças ficavam juntos ao lado de seus pais até completarem 6 anos de idade, para entrarem na escola conforme a matriz curricular das escolas estaduais. Mas com o passar do tempo, chegou para as comunidades o ensino infantil afetado pelas escolas municipais, de acordo com a fundamentação no acompanhamento do curso em nossa experiência na educação, percebe-se que no processo de ensino é possível utilizar os jogos e brincadeiras indígenas e não indígenas.
É importante lembrar que ainda há muitas crianças indígenas que ainda jogam e brincam com jogos e brincadeiras de suas próprias culturas, que não são os jogos eletrônicos e outros jogos e brincadeiras das sociedades não indígenas. Respeitando o uso cotidiano da linguagem de cada grupo social, pode-se constatar que no ensino da língua indígena Macuxi, utilizando jogos e brincadeiras, possibilitam a aprendizagem lúdica e, dessa forma, motivando a aprendizagem e a cultura da comunidade. O ensino da língua Macuxi envolve a produção de jogos, dos recursos para as brincadeiras, e isso significa utilizar os recursos que possui na comunidade, onde os jogos e as brincadeiras têm um objetivo que representa algo, a simbologia de sua cultura. Considerações finais. É importante compreender que os jogos e brincadeiras oportunizam um processo de ensino-aprendizagem de forma motivadora e que é uma possibilidade para os professores indígenas que lecionam na disciplina de língua indígena e que têm buscado novas estratégias para despertar a atenção dos alunos. Foi possível identificar que jogos e brincadeiras são uma possibilidade motivadora nas aulas, que no processo foi possível constatar através das atividades propostas no projeto em observação e na prática da docência, é possível utilizar no processo de ensino-aprendizagem da língua indígena Macuxi. Apesar de estarmos em um mundo digital, onde as pessoas estão atreladas e imersas nesse mundo virtual, é possível fortalecer o aprendizado dos alunos utilizando jogos e brincadeiras de suas culturas tradicionais, pois na formação ofertada pelo Centro Estadual de Formação de Profissionais da Educação de Roraima, referente à formação continuada para profissionais de educação indígenas, foi possível elaborar projetos para auxiliar os professores nas escolas indígenas. Precisamos buscar estratégias para despertar a atenção dos alunos, usando as próprias ferramentas digitais para a construção de materiais pedagógicos, jogos e brincadeiras indígenas ou não indígenas, porém, para isso, é necessário que os professores estejam preparados. Além disso, é preciso contar com o apoio dos pais, comunidades e firmar parcerias com órgãos governamentais e não governamentais, sempre pensando no processo de ensino e aprendizagem dos indígenas. O ensino e aprendizagem da língua indígena Macuxi, quando utilizando jogos e brincadeiras indígenas, além da motivação, pode ser uma atividade lúdica que valoriza seus costumes tradicionais, trazendo a concepção da representatividade dos elementos culturais e dos objetos utilizados.